Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o professor Vitor Cruzeiro e hoje a gente vai para a nossa terceira aula de revisão para o Enem. A gente já saiu da Grécia Antiga, né, do que eles dizem que é o conhecido como berço da filosofia, e passando já pelos pré-socráticos, pelos sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. E agora a gente vai dar um pequeno salto. A gente vai já para o fim do Império Romano e começo da Idade Média para ver filosofia medieval, mais especificamente dois filósofos muito importantes de períodos diferentes, mas a gente já vai contextualizar isso. Por hora eu só queria lembrar uma coisa, isso aqui é um vídeo, então se precisarem podem pausar, podem voltar, e se tiverem alguma dúvida, aqui embaixo estão as minhas redes, estão meu Instagram, estão meu e-mail, vocês podem me escrever se tiverem dúvidas ou qualquer coisa, vou ter o maior prazer em responder. Acho que hoje a aula vai ser um pouquinho mais rápida, porque não é um tema que cai muito, mas eu acho que é um tema que vale a pena sempre a gente dar uma reforçada, porque ele vai influenciar bastante a filosofia moderna, que já é o próximo passo, que daí já é uma filosofia como a gente está mais acostumado e que cai muito mais. Então, bora lá? A gente vai começar então com... Vocês viram que mudou um pouco, né, o layout aqui das coisas, porque a gente já vai começar com uma outra pegada, uma outra mentalidade, e a primeira coisa que a gente tem que saber é a maior notícia de todas, que o Império Romano já era. A gente estava na Grécia, na aula passada a gente estava em Atenas, né, o século de Péricles, e aí, para o pessoal da história, então, vai uma revisãozinha rápida. Alexandre o Grande invade e conquista o Império Grego e dissemina, conquista quase todo mundo conhecido, dissemina a filosofia grega, né, o conhecimento grego, de uma certa forma, a cultura grega pelo mundo, mas ela se dissemina e se mescla um pouco com a cultura persa, que também influenciava muito o Alexandre o Grande, e isso gera a cultura helenística, que influencia bastante Roma. A gente infelizmente não tem tempo de ver o Império Romano, mas o Império Romano foi um grande império que também teve vários pensadores e influenciados, muito influenciados, né, por Platão, por Aristóteles, pelos poetas gregos trágicos, né, os dramaturgos trágicos, e enfim, nós temos Cícero, temos Lucrécio, temos vários, mas o importante é que, como tudo na vida, o Império Romano dá uma fraquejada, dá uma ruída, e ele é invadido por povos ditos bárbaros que estavam ali nas bordas do Império Romano, né, ali para as regiões onde é a Alemanha, aqueles países todo o leste europeu, e o Império Romano se divide entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que se atentar a uma característica muito importante desse período, que é a seguinte: assim como a Grécia Antiga, o Império Romano era politeísta, quer dizer, eles acreditavam em vários deuses, então a concepção deles de mundo, baseado com esses vários deuses, e a relação que a racionalidade tinha com esses deuses, era bastante única. Então a racionalidade convivia com esses deuses, né? Lembra quando a gente falava que os primeiros filósofos, os pré-socráticos, né, os filósofos da natureza, eles estavam tentando romper com o pensamento mítico e estavam procurando soluções racionais, explicações racionais para a natureza. E da mesma forma, quando Platão começa a pensar sobre o mundo das ideias e o mundo perfeito, ele não nega totalmente ele não precisa entrar em choque com a concepção dos deuses, porque a concepção dos deuses estava em outro plano. Ela não estava num plano não era um plano de Estado, não fazia parte de uma política de Estado. Por que eu estou falando isso? Porque com a queda, na época que o Império Romano está caindo, é a época que o cristianismo está se consolidando, a Igreja Católica Apostólica Romana está se consolidando. Então, nesse momento em que o Império Romano está em queda, está sendo invadido, e ele se divide em dois, né? Um fica sendo a capital em Roma, o outro fica sendo a capital em Constantinopla, acontece esse círculozinho aqui que ele explica isso. Acontece a ascensão do cristianismo, tá? O cristianismo se une ao Estado, essa aliança com o Estado. Então, um dos últimos imperadores romanos, para salvar o império, para tentar manter ele coeso, ele se converte ao cristianismo e traz o cristianismo como religião oficial do Estado. Antes havia liberdade de culto, as pessoas cultuavam deuses diferentes, os deuses gregos, os deuses romanos, assim como os gregos, eles tinham mais de uma função. Então, às vezes, a pessoa, uma vila, numa cidade, tinha um templo para Apolo que realizava alguma coisa, e em outro lugar tinha um templo para Apolo que realizava uma outra coisa, um Apolo ligado a uma outra característica natural.
Mas nesse momento não, o cristianismo ele se instala como uma política de Estado, e como uma política de Estado ela é fixa e ela tem que ser a mesma para todo mundo. E como é que eles fazem isso, né? Qual é o mecanismo, né, das pessoas que estavam no poder da Igreja Católica, né, dos primeiros bispos e tudo mais? Eles fazem um monopólio do saber, né? Eles começam a construir um discurso único e combater os discursos anteriores e educar as pessoas a partir desse discurso único deles. E também uma outra ferramenta deles era o proselitismo. O proselitismo nada mais é do que você tentar converter as outras pessoas. É uma campanha de conversão mesmo, e ao mesmo tempo de combate às outras formas de fé. Eu já digo que, independente da crença de cada um, isso é um dado histórico, assim, foi assim que a Igreja Católica se comportou naquele momento, e a gente vai ver, por exemplo, na aula que vem sobre o Renascimento, a gente vai ver, por exemplo, que teve a Santa Inquisição, que era isso, né? Era um combate às ameaças que a Igreja Católica via ao seu monopólio do saber. Então, quando os cientistas vinham e falavam, apresentavam teorias diferentes sobre o mundo, sobre o espaço, sobre a própria ciência, eles eram perseguidos. Então, essa união da Igreja com o Estado leva a esse monopólio do saber e a essa construção de um discurso único para instaurar essa verdade única que vai manter, né, essa aliança coesa, manter a Igreja Católica naquela posição confortável de tomadora de decisão dentro do organismo estatal, uma força política mesmo, né? A Igreja se torna uma força política. E a gente vai começar com esse senhorzinho, Santo Agostinho de Hipona. Ele foi canonizado santo, mas ele, na verdade, não nasceu santo, né? Obviamente, ele nasceu, ali a gente pode ver a data, né? 354 depois de Cristo. Nós vamos ver que já não tem mais o antes de Cristo, né? Igual tinha nas aulas passadas, quer dizer, ele nasceu 300 anos depois de Cristo, e a Igreja Católica já tinha essa presença forte na Europa. Essa é uma frase que a gente vai ter em mente durante essa aula: compreender para crer, crer para compreender. Guardem ela, a gente já vai falar sobre ela. Só vamos falar aqui um pouquinho da vida desse homem. Eu vou colocar em todas as aulas que a gente for falar sobre um filósofo, vou tentar colocar um mapinha para a gente ver onde ele nasceu, porque eu ainda vou bater muito na tecla de que a filosofia, como a gente estuda a filosofia ocidental, ela acaba sendo um grupinho muito pequeno que se passa por absoluto, quando na verdade não, a gente está estudando, né, nos livros e por Enem, assim, a gente é acostumado a estudar, acho que em todas as matérias, um modo de ver o mundo, uma forma de pensamento que se passa por absoluto, mas na verdade é uma forma de pensamento reclusa de uma época e de um local, né, de uma certa mentalidade. Então nós estamos falando do Santo Agostinho. Ele nasceu ali, na Bolinha Preta, ele nasceu no norte da África, Hipona atualmente é a Argélia, tá? E na verdade ele nasceu em uma outra cidade na Argélia, Hipona foi onde ele morreu, desculpem. E ali toda a região que cerca ele, a região em vermelho, é a que cerca a formação dele, né? A gente tem ali a Grécia e logo do lado a botinha da Itália. Então a Grécia é de onde vai vir o pensamento que molda ele, e a Itália, que era o centro, né, pujante, onde era Roma, então se torna o centro da Igreja Católica, que vai moldar o pensamento dele e conduzir ele por esse caminho até a beatificação e esse caminho de consolidação dele como um pensador da Igreja Católica, tá? Aqui as principais influências dele. Primeiro, a filosofia greco-romana, tá? E aqui eu estou falando especificamente de Platão, que era o que estava sendo muito lido na época, tá? E o maniqueísmo. O que é o maniqueísmo? O maniqueísmo era uma religião chamada religião dualista. Não era uma religião que tinha um Deus só, ou inclusive o Deus dos maniqueístas, o nome do maniqueísmo vem do nome do fundador, tá? Ele é conhecido em algum lugar como maniqueu. Mas para o maniqueísmo existia um Deus, mas ele não era um Deus onipotente, tá? Ele era um Deus que estava em conflito com um Deus maligno, um demônio, e é do conflito entre essas duas forças, o bem e o mal, que surge o mundo. Então o mundo, nossas ações, tudo, as forças da natureza, tudo que acontece no mundo material é um choque entre essas duas posições, entre o bem e o mal, luz e escuridão. Tanto que hoje em dia é comum a gente ouvir maniqueísmo para se referir a alguém que é muito 880, né? Um filme, por exemplo, tem um vilão muito mau e um mocinho muito bonzinho, é um filme maniqueísta, uma posição maniqueísta, né? Você separa muito bem os dois lados. E
O Santo Agostinho foi dessa religião, mas essa religião acabou ele não conseguiu encontrar respostas que acalmassem ele, assim, que fizessem ele compreender o funcionamento do mundo. Ele estava questionando, e essa religião em que via esse confronto eterno entre os dois lados não convenceu ele. Foi então que ele foi para a Itália, e lá ele viu um bispo fazendo um discurso, e aí conta a lenda que ele começou a chorar porque ele ficou apaixonado, e ele acabou entrando em contato com as epístolas de Paulo. São vários livros da Bíblia. Para quem não conhece, as epístolas de Paulo são cartas, né, que o apóstolo Paulo escrevia para os povos com quem ele entrava em contato. Então são cartas para conversão, mas são chamados para conversão, né? Lembra da questão do proselitismo. Então isso convenceu, e traz vários argumentos, né? Traz argumentos da fé, justificativas da fé cristã, para que os povos se convertam e aceitem Deus, né? Aceitem o Deus cristão, aceitem a doutrina cristã, e aceitem Jesus e tudo mais. E também ele entra em contato, como eu já falei, com Platão, e também com uma doutrina chamada neoplatonismo, né? Neo de novo, neoplatonismo é um novo platonismo, então são intérpretes de Platão, depois da Grécia, durante o Império Romano, né? Platão continuou sendo lido, né? Uma coisa que ainda acontece hoje em dia, né? Os filósofos são lidos, e as pessoas que leem, elas dialogam com esses filósofos, então escrevem novas teorias, escrevem novas possibilidades, e assim o conhecimento vai seguindo, né? Então, a partir de refutações ou concordâncias, é aquela coisa meio do Heráclito, né? Assim, o conhecimento, as coisas vão entrando em choque, e isso move a ciência, né? Não é uma linha reta e única, certo? E Plotino foi um neoplatonista que influenciou bastante, né? Ele foi muito influente na época, foi influente na Idade Média, então, e o Santo Agostinho foi influenciado por essa corrente. E vejam bem que, se vocês olharem nas datas oficiais, o Santo Agostinho ainda não está dentro da Idade Média, né? Ele ainda está no período que a gente chama de declínio do Império Romano. O Império Romano está ali, mal das pernas, capengando, tentando resistir, né? Mas já é considerado uma certa filosofia medieval. Assim, os dois são unidos, né? Os dois filósofos que a gente vai falar hoje. Mas isso é só uma curiosidade, assim, vocês provavelmente vão ver sempre Santo Agostinho dentro de filosofia medieval, porque acho que é mais fácil para esse tipo de ensino mesmo, né, de períodos históricos, você ir colocando eles em caixinhas, tá bom? E aí a gente entra na questão da patrística, né, esse título aqui. O que é patrística? Patrística era a corrente filosófica da época. Chama patrística porque ela foi formada pelos pais da igreja, né, pelos padres. Então era a corrente filosófica formada pelos escritos dos primeiros padres, né? Literalmente isso, pelas discussões pelos livros que eles escreviam, cartas, sermões, tentando fazer o quê? Fortalecer o discurso da Igreja Católica. Lembra que tinha o monopólio do saber, né, e o proselitismo, então eles estavam tentando criar argumentos e criar teorias seguras para que a igreja pudesse converter qualquer um, para que todos pudessem aceitar a fé cristã, sem contestar, né? E como é que ele fazia isso? Vamos seguir aqui a ordem dos quadrinhos, né? A primeira coisa que dizem, né, que eu acho que é bom, é uma certa técnica mnemônica, o Santo Agostinho ele cristianiza Platão. Por quê? Vocês lembram de Platão? Que tinha a diferença entre o mundo material imperfeito, onde as coisas são várias, né? Tem vários tipos de homens, vários tipos de animais, vários tipos de árvores, e o mundo das ideias, que ele não é material, ele não é corpóreo, né? E ele é formado pela substância pura das coisas, pela essência pura das coisas. Então, pela essência do homem, pela essência da mulher, pela essência da árvore, do gato, pela essência dos números, da justiça, do belo, todas as coisas que são ideais, que são perfeitas, elas estão lá no mundo das ideias, e elas são únicas, elas não variam. Agora aqui nós temos as projeções dela, né? Nós temos as várias representações imperfeitas dela. E o que ela faz? Lembra que no quadro, na aula passada a gente mostrou a questão do Enem, o quadro da Escola de Atenas, que o Platão está apontando para cima e Aristóteles está apontando para baixo. Eu devia ter colocado esse quadro aqui, desculpe, mas só voltarem na aula passada, lá está nas questões. O Platão está apontando para cima, ele aponta para o mundo das ideias. Então, o que o Santo Agostinho faz? O que a Igreja Católica toda faz nesse momento? Eles pegam a concepção do Platão da diferença entre o mundo material imperfeito e o mundo das ideias perfeito, e falam que o mundo material é o mundo dos homens, né? E o mundo das ideias, o mundo perfeito, é o mundo de Deus.
Então, Deus está nesse plano perfeito, onde nada muda, onde tudo é eterno e tudo é ideal, e a gente vive nesse mundo imperfeito, né? Um mundo... E aí eles inserem vários outros conceitos que não existiam para os gregos, mas que caem meio que como uma luva para essa concepção. Por exemplo, o pecado, o mal. Isso não existe no mundo perfeito de Deus, né? Ninguém peca, no céu não há pecadores, né? E inclusive, se você pecar, você não pode entrar no céu, você vai para o inferno, você vai para o purgatório, enfim. Então eles criam isso. E como é que você ascende, né? Como é que você chega no mundo das ideias? Para Platão, você chegava no mundo das ideias através do conhecimento, né? Do diálogo. Então você ia combatendo, né, as doxas com o nascimento, né, com a maiêutica, né, criando novos conhecimentos para você chegar no conhecimento perfeito que estava no mundo das ideias. Mas como é que você faz isso, segundo Santo Agostinho? Você conversa com as pessoas, você bota teorias em xeque, né, pega uma opinião e bota ela em xeque? Não, pelo contrário. Para você não pode contestar as ideias que estão sendo postas, né, as ideias da igreja, as ideias que a igreja é representante de Deus na Terra. Então você não pode contestar as ideias dela porque eles são o mais próximo do mundo perfeito. Então você tem que aceitar. O que a grande cartada de Santo Agostinho para justificar a fé é que você tem que, para justificar a igreja católica, você tem que aceitar. Então a fé ela existe, ela é acima da razão, ela é mais forte que a razão. Então, por mais que você queira discutir, né, por mais que você queira entender como funciona Deus, você não consegue. A fé sempre vai ser maior. A nossa razão é limitada. Lembra que os sentidos eram limitados para Platão? Os sentidos são limitados no mundo dos homens. E aí, para você aceitar isso, você precisa ter fé. Então, por isso que ele fala crer para compreender e compreender para crer. Sem a fé você não consegue entender, mas você não vai entender se você não crer. Então você tem que só crer. É quase como um salto de fé. Então, e a teoria da iluminação é o que ele dizia. Por mais que você tente, né, por mais que tente usar a razão, você só vai entender se você aceitar a fé, se Deus predestinar você com uma iluminação, com a graça divina. E essa iluminação, pode pensar numa lâmpada mesmo, né? A fé é uma lâmpada que vem de dentro e ilumina o conhecimento humano. Sem a fé, a sua razão não vai levar a lugar nenhum. E aí ele insere outras coisas. Ele fala sobre a criação do mundo e o juízo final, que são noções de início e de fim que não tinham e que era uma coisa que não fazia sentido para o mundo grego, né? O mundo grego não estava preocupado com o começo e fim das coisas. O Aristóteles vai trazer isso, mas para o Platão não. E para os gregos também não, né? Assim, não existia um fim do mundo e o fim do mundo não estava envolvido com você se arrepender nem nada do tipo. A minha noção do pecado e do mal, eu já falei, né? Que é uma coisa do mundo terreno, né? E tem a ver com a questão da teoria da iluminação, da graça, né? O que é o pecado e o mal? É o homem se afastar de Deus. Então, se afastar da fé. Se você se afasta da fé, se você se afasta do caminho que Deus traça, você acaba você peca. Se você peca, você não vai para o céu. Entende? Eles começam a construir esses vários argumentos que surgem, que se consolidam no vocabulário da igreja, né? O livre-arbítrio e a predestinação, por exemplo. Existe uma coisa forte que Deus predestina você. Você tem que aceitar Deus, mas isso não é uma garantia. Então Deus tem que predestinar algumas pessoas, né? E essas pessoas têm que passar adiante e procurar trazer outras pessoas, né? Para a Igreja Católica. Então um exercício constante de conversão. E a questão do livre-arbítrio também. O que é o livre-arbítrio? É a sua vontade, né? Hoje para a gente a liberdade é você ir fazer o que você quer. Mas para o Santo Agostinho não existia uma vontade do homem que te levava. A vontade do homem levava ele para o mal. A gente está sujeito à vontade divina. Deus tem um plano para nós. Tá? E isso não dá para a gente compreender. Todas as ideias de Deus para Santo Agostinho, elas não são compreensíveis, elas são aceitáveis. Você não entende, você aceita com a fé. Então a fé, ela meio que envolve a razão limitada do ser humano com, digamos assim, com uma graça, com um conforto. Aqui Cidade de Deus e Confissão são 2 livros, né? O quadrinho verdinho vai ser para livros, e a Cidade de Deus é exatamente isso. A Cidade de Deus é o mundo ideal. Ela é a cidade que não é a cidade humana imperfeita, ela é a cidade onde vivem as almas, as pessoas boas que aceitam, que creem, e que lá são onde vivem os mistérios da fé que a gente não consegue atingir. Assim como para Platão você não conseguia atingir o mundo das ideias a menos que você fizesse o exercício dialógico, né? E você atingir o conhecimento verdadeiro. Para Santo Agostinho não, para Santo Agostinho você aceita a fé como conhecimento verdadeiro,
certinho? Falei que a aula ia ser menor, mas acho que eu falei muito de Santo Agostinho. Vamos fazer uma pausa pro café, 5 minutinhos. Só um parênteses, a nossa imagem do café hoje, veja só, não sei se vocês sabem o que é isso, mas isso é um árabe. Por quê? Esse senhor árabe aí, né, tá tomando alguma coisinha, relaxando no meio das árvores. Por que um árabe? Porque a gente precisa colocar uma coisa muito importante aqui, é que enquanto a Europa estava passando pela Idade Média, que é por muitos conhecido como um período de trevas, de violência e tudo mais, enfim, foi um período de surgimento de muitas coisas, universidades e tudo mais, quando a gente vai ver, mas fora da Europa medieval, é importante a gente saber isso, para saber que o conhecimento não existia só ali, né? O resto do mundo estava florescendo, né? A gente já falou durante a aula da Grécia que o Egito já era um grande centro, ali na região onde hoje é o Oriente Médio, a gente tem o norte da África também, mas Irã, aquela região norte da África de onde veio o Santo Agostinho, foi uma região que floresceu muito, né? O mundo árabe tinha uma medicina muito avançada, eles já sabiam de circulação sanguínea e várias coisas, e eles também entraram em contato com os filósofos gregos e eles levam Aristóteles para a Europa. A Igreja Católica estava muito fechada no começo da Idade Média por um monopólio do saber, eles controlavam o que entrava, Aristóteles não estava difundido ainda. Então eu coloco aqui esses dois filósofos, um é persa e o outro, o Averroes é, se eu não me engano, marroquino e o Avicena é persa. E os dois foram muito importantes. O Averroes foi um grande comentador de Aristóteles, e o Avicena foi um grande médico. Então eles têm essa função muito grande de disseminação de conhecimento na Europa. E lembrando que os árabes eles conquistam ali a Península Ibérica, o pessoal da história lembra disso, essa invasão da Península Ibérica é um momento muito importante, ali já na Idade Média mesmo, e eles ajudam a espalhar grande parte do conhecimento de medicina, conhecimento de filosofia, de várias áreas de ciência ali na Europa. Tá? E isso vai ser importante porque enquanto vocês estão tomando seu café e fazendo sua pausa, a gente vai para o próximo. Agora a gente já está na Baixa Idade Média, se passaram quase uns 900 mil anos, tá? Então a configuração da Europa mudou, o Império Romano já era, nós já temos os feudos, nós já temos lordes e pequenos reis, né? Pequenos países que ainda não são países, não existe unificação nacional, mas nós já temos alguns reis, alguns reinados fortemente ligados com a Igreja Católica, mas nós já temos algumas cidades florescendo, né? Centros comerciais que viram cidades. E o que acontece quando você tem cidades, quando você tem centros comerciais? Trocas, né? E com essas trocas, né, conhecimento e tudo mais, surgem universidades, principalmente no governo carolíngio, né, do Carlos Magno. Nós vamos ter um florescimento de universidade, várias áreas gramáticas, elas surgem surgem em volta dos monastérios, né, os monastérios, os conventos, que eram os centros de monopólio do saber da Igreja Católica. Então está tudo fortemente unido. E com essa presença dos árabes, né, essas universidades vão entrar em contato com novos temas, com novos assuntos. E vai surgir também uma contestação da igreja. Por quê? Com todo esse conhecimento, né, e essa cidade se fortalecendo, e com as monarquias se fortalecendo, tudo isso trabalha para que esses dogmas da igreja eles sejam contestados, né? O conhecimento acaba contestando esses dogmas absolutos que o Santo Agostinho e a teoria do Agostinho, né, que se dissemina por todos esses séculos, vai trazendo. Então eles entram em choque. E aí surge a escolástica. A escolástica é um segundo movimento da filosofia, verdade, mas, né? Escolas, em grego, quer dizer as anotações que os comentadores faziam no canto. Eu não sei se vocês têm ideia, mas os livros não eram impressos, não existia prensa ainda. Os livros eram copiados, e às vezes de um idioma para outro. E enquanto as pessoas copiavam, elas faziam comentários do lado, né? Às vezes para tentar entender, às vezes para tornar mais claro, às vezes para fazer uma refutação. Então os manuscritos eles tinham pequenas notas, né? O que a gente hoje vê em livros assim como notas de rodapé, que vem embaixo da página, elas ficavam nos cantos. E isso são chamadas escolas, né? E essa escolástica então são isso, uma vertente que surge de comentários, de trabalhos de reinterpretação dos textos filosóficos. E agora a gente começa com São Tomás de Aquino, que é esse senhorzinho aqui. Ele tem umas fotos melhores, eu peguei essa aqui, ele está com a cara meio entediado, mas veja só a ideia que ele traz, essa frase dele. Enquanto a do Santo Agostinho era compreender para crer e crer para compreender, essa noção de fé e razão
juntas e a fé acima da razão, né, ele fala, a ideia de Deus não é auto-evidente. Guardem essa palavra evidente, porque evidente vem de evidência, né? Evidência é algo que você saca, né? Que você vai lá na estado e você saca alguma coisa, né? A partir do seu raciocínio. Então o que ele faz? Os árabes trouxeram Aristóteles para as universidades. E aí ele tem a grande sacada de cristianizar o Aristóteles, né? Ele pega todo aquele pensamento do Aristóteles, que escreveu sobre várias coisas com aquele raciocínio baseado na experiência do mundo material, na investigação das causas, né? Em causa que leva a causa, explicações muito longas e investigação sobre vários temas. Ele traz isso para a Igreja Católica. Então agora a fé não é acima da razão, a fé ainda é o centro, mas a razão serve para fortalecer a fé. Então porque para o São Tomás você não pode só chegar nos outros povos, né? Era um trabalho proselitista, você não pode chegar nos outros povos e esfregar a Bíblia na cara deles e falar aceitem Deus. Não, você tem que dialogar com eles, porque se você só chegar e apresentar a fé, eles não vão se converter, né? Eram outros povos com outros deuses, então ele tem que preparar argumentos para combater os argumentos dos outros povos. Então é isso, a razão entra como uma armadura para a fé. Então ele tem a noção de potência e ato, de movimento, né? O homem, né? A razão é a potência e a fé é o ato, né? Deus é o ato do universo e Deus é o ato de tudo, né? Deus é a perfeição. E ele atualiza todos os argumentos de Aristóteles e aí ele acaba, a gente vai ver já, mas ele já começa com a questão que Deus é a causa primeira. Lembra que o mundo foi criado? Deus é o motor primeiro, é a primeira criação, que Deus estava e aí ele começou o mundo, começou o tempo, começou a criação das coisas, começou o movimento. É graças a Deus que a gente tem isso, né? A Suma Teológica é um grande trabalho, São Tomás escreveu muita coisa. A Suma Teológica são vários e vários volumes em que ele vai discutindo todas as possibilidades de justificativa racional para a fé cristã, para poder, né, ser um grande manual de conversão, digamos assim. Ok? Então aqui a ideia de Deus não é auto-evidente. Então a gente tem Aristóteles através dos árabes, a influência desses comentadores para debate com os hereges. Aqui eu coloquei a casinha, o mapinha, veja só, São Tomás está ali no centro, né, da Igreja Católica, né, a Itália, onde a Igreja Católica florescia e já estava fortalecida como um grande centro de poder da Europa, só para a gente ter isso em mente. E aqui as causas de Deus, né, enquanto para Aristóteles tinham as 4 causas, para São Tomás acabam tendo essas 5 causas. Então começa, Deus é a causa do movimento e de causa e efeito, ele é a causa primeira, ele é o disparador do movimento, né? Deus é a causa da ordem, né, da contingência, quer dizer, as coisas são como são porque Deus quer, porque Deus tem uma razão específica para tudo. Então as árvores são altas e as folhas são verdes por causa disso, o céu é azul por causa disso, porque Deus quis, Deus decidiu que essa era a ordem do mundo. Isso parece bobo, mas a gente pensa então que essa é a forma que a razão de Deus, né, Deus como uma razão que a gente não pode compreender, mas ele decidiu que essas coisas sejam assim. Deus como a nossa noção de perfeição, Deus por ser a coisa mais perfeita, quando você tem um referencial você consegue fazer comparações. Então nas nossas noções de tamanho, né, as nossas ideias de tamanho, de distância, de volume, de perfeição, de imperfeição, todas vêm por comparação com esse ideal perfeito de Deus. Ele, além de ser a causa de tudo, ele é a causa da nossa comparação, nosso referencial maior. E a finalidade, né? Deus é o sentido, né? Deus é o fim de todas as coisas. Ele cria tudo, todas as coisas são criadas por Ele, né? E para Ele é o fim de tudo. Aristóteles falava que tudo tem uma finalidade, tudo tem um lugar para ficar, né? A gente vai ver na política, por exemplo, que a finalidade do homem é ser feliz, viver em comunidade, ser um animal político. A gente vai ver isso com calma na parte política, mas a finalidade do mundo, né? Deus é a finalidade do mundo. Tudo é feito para levar a Deus, para levar o homem a Deus. Ficou claro? São essas 5 causas de Deus. Então, basicamente é isso. Aqui só um lembrete. Então, qual é a grande sacada da filosofia medieval? Eles usam, né, as teorias pagãs, né, chamadas pagãs, porque não eram cristãs, né, Platão e Aristóteles, para poder construir e justificar os seus argumentos contra os pagãos, né. De certa forma, uma certa hipocrisia, mas foi uma grande sacada porque eles conseguiram consolidar uma forma de pensamento, né? Consolidar uma igreja, consolidar uma forma de pensamento que dura por séculos e séculos, mais de 1000 anos, até a gente chegar nas próximas aulas, na Idade Moderna, quando começam a vir algumas contestações. Ok? Eu achei que eu fosse um pouco mais rápido. Não, ainda estou em tempo. Perdão. Então, podemos dar uma pausinha aqui para vocês levantarem, esticarem as pernas.
para a gente fazer umas questõezinhas. Vamos lá? Não é uma matéria que cai muito no Enem, mas não custa ver. Vamos começar aqui pelo Agostinho, Enem 2018. Tá? Vamos sempre ler o enunciado. Não é verdade que ainda estão cheios de velhice espiritual aqueles que nos dizem: que fazia Deus antes de criar o céu e a terra, se estava ocioso e nada realizava, dizem eles. Por que não ficou sempre assim no discurso dos séculos, abstendo-se como antes de toda ação? Se existe um Deus, em Deus um novo movimento, uma nova vontade para dar o ser a criaturas que nunca antes criara, como pode haver verdadeira eternidade se nele aparece uma vontade que antes não existia? É uma grande citação que Agostinho faz, como se ele estivesse dialogando com alguém que está contestando ele sobre a criação do mundo. Né? O que fazia Deus antes de criar o céu e a terra? O que Deus estava fazendo? Quer dizer, ele estava ocioso, ele estava preguiçoso, não estava fazendo nada? Como é que veio assim? Ele acordou, hoje eu vou criar o mundo, agora eu vou criar um negócio ali céu e ali terra. Eu acho que eu vou criar uma pessoa ali, um ornitorrinco. Mas como é que funciona isso? Né? De onde é que veio essa ideia dele? A questão da eternidade, tal como abordada pelo autor, por Santo Agostinho, né, é um exemplo da reflexão filosófica sobre a essência da ética cristã, b. natureza universal da tradição, c. certezas inabaláveis da experiência, d. abrangência da compreensão humana, e interpretações da realidade circundante. Um minutinho para vocês pensarem. Abrangência da compreensão humana. Faz algum sentido? Lembra que a gente falou que para o Agostinho a gente não compreende os desígnios de Deus e a força, né, a totalidade de Deus. Deus é o mundo ideal do Platão e a gente vive no mundo material. E a nossa razão é material, né? Nossa compreensão ela é imperfeita. Só a razão, de certa forma, a razão divina, a essência divina, né, os desígnios divinos são perfeitos e são muito maiores do que a gente pode compreender. Então, a abrangência da compreensão humana, a questão da eternidade e essas dúvidas que essa pessoa está trazendo, né? O que Deus estava fazendo antes, de onde veio a vontade, quando foi que ele criou, isso não está em discussão, porque isso não pode ser compreendido. Né? O que o Agostinho faz mais ou menos é criar uma certa nova mitologia, né? Ele cria uma nova cosmogonia, né? Baseada nos argumentos da Bíblia, né? Na fé cristã, no que a Bíblia conta, mas isso não é compreensível. A essência da ética cristã, vamos ver as outras alternativas. Essência da ética cristã não, ética se diz questão a uma outra coisa, diz questão a comportamentos, a vontade. A gente vai ver isso numa aula específica sobre ética, então não. Natureza universal da tradição. Não, tradição é que veio antes, né, a tradição cristã, mas ele está falando de natureza universal. Até mesmo que essa natureza universal não pode ser compreendida. Né? Quando a gente fala de natureza, a gente fala de essência, a gente fala do que funciona ali, do que faz funcionar, né? Da vontade mesmo, da vontade, dos desígnios, das causas. E a gente não compreende a natureza divina, a gente aceita. Certezas inabaláveis da experiência. Não, certezas inabaláveis da experiência não. A experiência, né, os sentidos não levam a certezas inabaláveis, eles são falhos. E interpretações da realidade circundante. Não, a gente está falando de Deus, né? Deus não é uma realidade circundante. Deus não está no mundo material. Você não pode observar Deus, ali Deus do outro lado da rua. Não, Deus está fora da compreensão humana no mundo ideal. Então, a eternidade é um reflexo da abrangência da compreensão humana que é limitada. Questão 51, Enem 2018 também. Enem 2018 foi um Enem recheado de filosofia medieval. Mentira, foram só essas duas, mas acho que foi o Enem que mais caiu. Agora São Tomás, há 1000 anos depois, mais ou menos, quase, não dá 1000 não. Desde que tenhamos compreendido o significado da palavra Deus, sabemos de imediato que Deus existe. Com efeito, essa palavra designa uma coisa de tal ordem que não podemos conceber nada que lhe seja maior. Ora, o que existe na realidade e no pensamento é maior do que o que existe apenas no pensamento, de onde que se segue que o objeto designado pela palavra Deus, que existe no pensamento, desde que se entenda essa palavra, também existe na realidade. Por conseguinte, a palavra de Deus, a existência de Deus é evidente. Desculpa, a janelinha estava ali na frente do texto. Mas então vamos lá. O texto apresenta por elaboração teórica de Tomás de Aquino, apresenta uma elaboração teórica de Tomás de Aquino caracterizada por a. reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos, b. sustentar racionalmente a doutrina alicerçada na fé, c. explicar as virtudes teologais pela demonstração, d. flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados e justificar pragmaticamente crença livre de dogmas. Essa tem que ler, assim, as opções são bem grandes, acho que um pouco densas quanto ao vocabulário, mas elas acabam ficando bem claras. Um minuto para vocês pensarem.
Okay? Sustentar racionalmente doutrina alicerçada na fé. Vamos voltar ao texto aqui rapidinho. O que ele está falando nesse texto? Ele está discutindo ele começa com a palavra Deus, vamos ver, o significado da palavra Deus. Lembra na primeira aula quando a gente fala da importância dos conceitos, né? Deus, para São Tomás de Aquino, tem uma noção muito mais densa do que para a gente. A gente fala, meu Deus, como abstração. Deus para ele é o fundamento não só da filosofia dele, mas de toda a fé, de todo o mundo que ele conhece. Então, você pensar na palavra Deus é você trazer esse termo à tona e você dar realidade para esse termo. Se você dá realidade para um termo tão essencial, você dá realidade para todo mundo. Se você justifica Deus, você justifica o mundo inteiro dele. Né? Toda a política, toda a organização do mundo dele estava intrinsecamente ligada à Igreja Católica. Então, quando ele fala, essa palavra designa uma coisa de tal ordem, né, de tal tamanho, que não podemos conceber nada maior. Quer dizer, ele já é diferente do Agostinho. Ele não fala que não podemos conceber, mas ele fala que a gente não consegue conceber algo maior. Deus é a coisa maior que a razão humana consegue conceber. É a maior de todas as coisas. Se é a maior coisa que a razão consegue conceber, provavelmente é a maior coisa que existe. Não existe nada maior. A gente não consegue pensar em nada maior do que Deus. Então, provavelmente não exista nada maior do que Deus. Né? E ele termina falando que, por conseguinte, a existência de Deus é evidente. Lembra da questão do evidente? A ideia de Deus é auto-evidente, que a gente falou atrás. Então, quando você pensa em Deus como a maior coisa possível, e esse objeto, né, isso se torna a maior coisa que existe no mundo, porque é a maior coisa que os nossos sentidos conseguem captar, essa existência de Deus torna evidente. Né? Deus é tudo. Deus é a garantia da existência de tudo. Deus torna a primeira causa do movimento, a primeira causa da existência, torna a justificativa de por que as coisas são assim, por que nós temos mãos, por que nós temos cabeça, por que nós temos 2 olhos aqui e não aqui atrás, por que o céu é azul, por que chove, por que o mundo foi criado em 7 dias, por que Cristo morreu e voltou. Tudo é justificado por esse grande motor primeiro que justifica o funcionamento de todo o universo, essa máquina perfeita chamada Deus. Então, quando ele faz esse exercício, veja que foi um exercício que ele pode ir infinitamente. É isso que é a Suma Teológica. São milhões de considerações de tudo que existia no mundo, baseado nesse pensamento aristotélico, né? nesse pensamento lógico de organização de argumentos que chegavam na fé. Era soma de argumentos racionais que justificavam a fé. Então ele sustenta, né? Ele constrói um edifício de racionalidade. Né? Ele vai lá, coloca as colunas da racionalidade e aqui em cima está a fé tranquilona, falando, ó, eu estou sustentado aqui pelos argumentos racionais, vocês não conseguem me derrubar. Eu sou eterno aqui, eu sou a garantia de tudo porque a razão me sustenta, vocês não conseguem provar que eu estou errado. Entende? Vamos ver as outras. Reiterar a ortodoxia religiosa contra os heréticos. Né? Ele não estava reiterando, né, só a ortodoxia religiosa, né? Quer dizer, o caminho religioso, né? O caminho certo. A ortodoxia é o caminho, o caminho do que é certo, contra os heréticos. Né? Ele estava dialogando com os heréticos, estava convencendo os heréticos. Né? Não era ainda um combate, era uma forma de justificativa racional, que funcionava não apenas com os heréticos, mas como contra os próprios fiéis. Explicar as virtudes teologais pela demonstração. Muitas palavras aí. Teologais, né, tem a ver de teológicos, né, as virtudes da igreja, da vida sobre Deus, né, da vida das pessoas que vivem sobre a doutrina católica, né, pela demonstração, quer dizer, apontando as verdades. Não, ele não está falando de virtudes aí. Tá? Virtudes tem a ver com características individuais, características do homem, né, características que a gente vai ver na ética. Aqui ele está falando de Deus, ele está provando a existência de Deus como o funcionamento de tudo. Ele não está falando de virtudes. Flexibilizar a interpretação oficial dos textos sagrados. Aqui já caiu nesse flexibilizar, né? Flexibilizar a interpretação oficial, né? Quer dizer, você olha para a Bíblia e fala, eu acho que isso aqui pode ser diferente. A partir da Bíblia você prova que as coisas são porque são por causa desse argumento lógico. Okay? Justificar pragmaticamente uma crença livre de dogmas. O que é pragmaticamente? Pragmaticamente é com certeza, com força, assim. Você justifica algo pragmaticamente, você justifica desse jeito e pronto. E uma crença livre de dogmas, o que é um dogma? Um dogma é uma verdade inabalável. Um dogma é uma verdade que você não contesta. É exatamente o contrário, ele não estava justificando uma crença livre de dogmas, ele estava justificando os dogmas. O pensamento tanto do Santo Agostinho quanto do São Tomás de Aquino é para fortalecer e justificar os dogmas da igreja, para que ninguém possa chegar e falar, não é assim.
Não, é assim e pronto. A gente só está te dando aqui, no caso de São Tomás de Aquino, uns argumentos, né, uns docinhos racionais para você ter o gostinho de que você está provando isso com a razão. Mas nem é. Assim, isso já está posto. A gente só está chegando nessa conclusão através da razão. Certinho? Questão 17, Enem 2015, São Tomás de Aquino. Ora, em todas as questões ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente, pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários, não chegaria ao fim de destino se por indústria, né, que é por esforço do piloto, né, do capitão, não fosse dirigido ao porto. Ora, tem o homem um fim, para o qual se ordena toda a sua vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modo diverso em vista ao fim, o que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa um homem de um dirigente para o fim. No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como regime de governo capaz de a. refrear movimentos religiosos contestatórios, b. promover a atuação da sociedade civil na política, c. unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, d. reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística e dissociar a relação política entre poderes temporal e espiritual. Unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Vamos lá, por quê? Esse texto todo, porque ele está falando dessa metáfora do navio. Um navio que está numa tempestade, ele só chega no porto em segurança se o capitão estiver lá coordenando ele, coordenando os marinheiros. E ele fala que isso, o homem tem um fim, e para isso ele tem que ordenar toda a sua vida, a sua indústria, o seu esforço. Mas as pessoas vivem de várias maneiras. Então ele mostra, ele fala que tem várias maneiras, as pessoas veem o mundo de várias maneiras. Mas as pessoas precisam de um dirigente para, assim como o navio, ir em segurança ao porto. Vê que ele está justificando a monarquia. Vamos lembrar que ele estava no meio da Idade Média. Eu coloquei essa questão porque ela se liga bastante com a questão histórica da Idade Média. Lembra que a filosofia é uma matéria transversal? A gente está aqui lado a lado, né, de mãos dadas com a história. Por mais que ele falasse sobre Deus e justificasse Deus racionalmente, ele também precisava justificar o mundo político que ele vivia, né? Ele precisava justificar as monarquias. Então, e Deus, ele manda os reis como representantes. O monarca era o representante de Deus na Terra. Então, como é que ele justifica isso? Ele fala que as pessoas precisam de um rei para que dirija elas para o fim absoluto, para o bom fim, né? Que é Deus, né? Que é a ordem da sociedade como está. Então, por isso que fala, né? A monarquia é um regime de governo capaz de unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum, que é o bem comum dentro dos dogmas da igreja. Não tem nada a ver com refrear os movimentos religiosos contestatórios. Não, isso era feito de outras maneiras. A monarquia não servia para refrear os movimentos, a monarquia servia para organizar a sociedade daquele jeito, para manter a sociedade estável. Lembra dos estratos, né, da imobilidade social da Idade Média, camponeses, nobres, clero, né? A monarquia servia para isso, para manter essa pirâmide inabalável. O rei estava ali e o rei tomava todas as decisões, tinha todo o poder, ele podia tomar todas as decisões sobre vida, sobre guerra e tudo mais. Então, para unir a sociedade toda. Não é promover a atuação da sociedade civil na vida política. Não, a sociedade civil não tem que opinar nada na vida política. Quem determina a vida política é o monarca e os conselheiros da igreja também, né, que estão ali lado a lado do rei. Reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. Reformar a religião já está errado. Tradição helenística é ali a tradição depois da disseminação da cultura grega pelo Alexandre Grande, não tem nada a ver. Isso é heresia, isso é paganismo, né? Platão, essas coisas, não. A gente já passou dessa fase. Agora é só Igreja Católica na veia. E dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Temporal quer dizer secular, né? Do mundo material, e espiritual do mundo de Deus. Dissociar, separar essa relação política? Não. Ele quer juntar. É o monarca e Deus andam de mãos dadas para controlar todo mundo. O monarca é, digamos, a mão de Deus controlando o mundo. Certo? O mundo dos homens. Certinho? É isso. Acabamos mais essa aula. Falei que ela ia ser mais rápida. Não foi. Não vou mentir de novo. Talvez eu minta. Mas se vocês gostaram da aula ou não, deixem aqui um recadinho, tá? Aqui minhas redes. Deixa eu tirar o quadrinho da frente dela. Mas aqui, meu Instagram, meu e-mail, podem escrever falando que foi muito chato, foi muito bom. Se vocês tiverem mais algumas dúvidas, eu indico aqui do lado, dessa vez a indicação é o canal Filosofia Total, do professor Anderson. Ele tem uns vídeos muito bons que explicam um pouco mais no YouTube sobre patrística e sobre escolástica com mais calma, e sobre São Tomás de Aquino
e sobre Santo Agostinho. Tá? Tem vários, assim, ele tem vários vídeos, ele fala bastante de filosofia, então lá vocês podem encontrar, além disso, vários outros temas. Então a gente se vê na aula que vem. Um abraço, até mais.